Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem. Shabbat Shalom. Cadê os adolescentes? Gabriel. Cadê? Na cozinha, porque não tem espaço. Bom, nós estamos na Parashá Shemot. Nome estranho para quem não conhece hebraico. Nas Bíblias em português é Êxodo, né? Que fala do êxodo, da saída de Israel do Egito em direção à terra de Canaã. É verdade? Mas o nome original é Shemot. Shemot vem de Shem. O que é Shem? Nome. Por isso que a gente fala Ha-Shem. O nome. Para não pronunciar o nome de Deus, né? A gente fala Ha-Shem. Não é? Shemot é plural de Shem. Interessante que Shemot em hebraico é feminino. Shemot. Em português, nome é masculino, né? Nome, os nomes. Em hebraico, não. Shemot é feminino, plural feminino. Então, essa paraxá vai de Êxodo 1:1 a 6:8. A Haftará, que é a porção dos profetas, é Isaías 27:6 a 28:13. E a porção do Brit Hadashah, que é a nova aliança, é Mateus 22:1 a 23:39. Chegamos no segundo livro da Torá, né? Falamos do nome, né? Mas eu quero iniciar com Êxodo 1:8, que diz assim: entremente, palavra estranha, né? Pelo menos na minha Bíblia está entrementes. Sabe o que significa isso? Neste meio tempo, entremente, se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecera a José. Gente, apesar de muita gente não prestar atenção nesse versículo, esse versículo é extremamente significativo e extremamente triste. A gente precisa prestar atenção na palavra de Deus. Ela está dizendo que levantou um rei no Egito que não conhecera José. Por que digo triste? Porque para pensar comigo, José fez o que fez pelo Egito, salvando de uma crise praticamente mundial na época, governando com sabedoria. Sabe por quantos anos que José governou? 80 anos. Ele governou por 80 anos, alimentando a muitos povos e prosperou o Egito. Ele adquiriu terra para o Egito, né? E Faraó ficou dono de muito sítio. Ficou poderoso. E mesmo assim, passado pouco tempo, um novo Faraó se levanta e não reconheceu
o grande governo de José. E isso é muito triste. Sabemos que José tipifica quem? Yeshua. Então fica um grande alerta para nós, que nos ensina que sempre haverá alguém que tentará apagar a história do Salvador do mundo, Yeshua. Por isso que eu acho que esse versículo é triste. Porque José alimentou o Egito, governou segundo a vontade de Deus no Egito, alimentou povos, enriqueceu o Egito e, no entanto, levantou um rei que não o reconheceu. E isso traz uma grande lição para nós de que existem coisas no mundo que querem fazer que você não reconheça o Salvador do mundo, Yeshua. Precisamos prestar muita atenção. Aquele que veio para salvar, alimentar, descedentar e governar e unir em um só corpo todos os que creem entre judeus e gentios. E não foi isso que José fez? Pegou judeus e uniu aos gentios no Egito. E na realidade, a gente pode dizer que isso tipifica a igreja, não é verdade? De judeus e gentios. E, no entanto, um faraó levanta e não o reconhece. Então, nós podemos aprender que no mundo sempre existirá pessoas que tentarão apagar a obra de Yeshua. E nós temos que tomar cuidado com isso. Não é? Muito cuidado. Porque, às vezes, são coisas lógicas que as pessoas colocam para negar a obra de Yeshua. Amém? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas hoje eu não quero falar disso. Eu quero comentar sobre a porção dos profetas, Haftará. E ela inicia em Isaías 27:6. Porém, vou começar onde Elohim nos aconselha a buscar refúgio nele. E nós cantamos até um louvor hoje falando disso. E ter paz com ele. Veja Isaías 27, versículo 5, que diz assim: ou então, busquem o meu refúgio e façam paz comigo. Sim, façam paz comigo. Esse versículo ele é muito claro em dizer que Deus está querendo que nós façamos paz com ele. Primeiro, ele quer que nós busquemos ele com refúgio e quer que nós façamos paz com ele. Se nós temos que fazer paz com ele, é sinal que nós fizemos o quê? Brigamos com ele. Amém? Então ele está nos convidando a buscá-lo como refúgio e fazer paz com ele. Jó já tinha compreendido que temos que ter paz com Elohim. Pois ele é um refúgio seguro. Veja lá em Jó 22, versículo 21. Olha o que ele diz. Apega-te, pois, a Elohim e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Olha que coisa interessante. Se apega-te, pois, a Elohim e tem paz. Lembra o que Yeshua falou? Eu vos dou a minha paz. Então, se você se apegar a Elohim, a gente adquire paz. E assim sobrevém o quê? O bem sobre nossas vidas. Olha o conselho dele: apega-te a Elohim e confia nele. E sabe por que temos que buscar refúgio e paz no nosso Elohim e Pai Celestial? Olha a resposta em Isaías 25:4. Porque nosso Elohim e Pai tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia,
Tem gente hoje na modernidade tomando remédio porque está em angústia. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Pois é. Mas, Deus é fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra tempestade. Olha aí, E sombra contra o calor. Pois o sopro dos violentos é como a tempestade contra o muro. A palavra está te ensinando, está ensinando a nós, que se nós nos refugiarmos no Senhor, até contra os violentos nós somos guardados. Mas é necessário se apegar a Ele. E você diria, então é moleza. Eu diria para você, talvez é a coisa mais difícil do homem. Se apegar em Deus. Por que é difícil? Porque você não vê a Deus. Nós somos visuais. E nós temos geralmente, segurança no que vemos. É ou não é? Quer um exemplo? Filho, você tem que trabalhar. Por quê, papai? Você vai crescer, aí você tem que comprar uma casa para você. Não é? É assim que a gente fala? Então, quando você trabalha, você quer, você compra uma casa e você se sente o quê? Seguro. Porque nós somos visuais. Só que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu preciso ter segurança, eu preciso me apegar em alguém que eu não vejo. E mais, às vezes ele nem fala comigo. Você sabe que quando você fala que crê em Deus, tem gente que olha para você e fala assim, você é maluco. Sabia disso? Porque você não vê, ele também não vê. Então, para que eu possa me apegar em Deus, em Elohim, eu primeiro preciso crer. E o mais difícil para nós é crer. É difícil, porque você não está vendo, você não está palpando, você não está dizendo, está ali. E às vezes, parece que não tem nada acontecendo. É ou não é? Às vezes até nós falamos, Deus esqueceu de mim. Por que Deus não está falando comigo? Porque nós temos necessidade de ver e apalpar. Mas o convite de Deus é que confie nele, sem ver. Por que um homem faz imagem de escultura? Por causa disso. Exatamente por causa disso. Eu preciso confiar em Deus, mas eu sou visual, sou tátil, sou físico. Então, para eu confiar, eu preciso tocar, eu preciso ver. Aí o cara faz uma imagem. Israel não fez isso? Moisés sumiu. Pô, cadê esse cara? Gente, vamos fazer um bezerro de ouro aqui, que foi o Deus que nos tirou do Egito. Por quê? Porque aquilo é visível. Não estou vendo Moisés, não estou vendo ninguém. E esse é o grande perigo na nossa existência. Porque Deus quer que você confie e deposite nele toda a sua confiança. E ele é uma rocha poderosa.
Ele não está ligado ao seu sentimento, nem o que você vê. E eu digo uma coisa para você. A maioria aqui tem dificuldade disso. Desvincular o sentimento das coisas de Deus. Tem ou não tem? Puxa, hoje eu senti a presença de Deus. Puxa, hoje eu não senti a presença de Deus. Ué, mas se você sentir a presença de Deus, Deus está agindo. Se você não sentir, Deus não está agindo. Como é que é a coisa? Hein? Puxa, hoje foi uma bênção o culto. Por quê? Porque eu senti a presença de Deus. Ué, e se você não sentir, se for uma bênção ou não for uma bênção? Deus recebeu ou não recebeu? Não depende da sua emoção. Não depende do seu arrepio ou da sua até sensibilidade espiritual que você sentiu a presença do Senhor. Não depende disso, porque Deus está agindo independente de você e de mim. E muitas vezes Deus está agindo e ninguém está vendo. Será que quando Yeshua foi gerado na terra, alguém falou assim, puxa, senti um negócio diferente. Que negócio diferente? Sei lá. Será? Foi lá no cantinho, o Miriam e o anjo do Senhor. Quem viu? Você sabe quantos anos ela tinha? 13 anos. Agora você imagina. A menina parece grávida. 13 anos de idade. Você é vizinho dela. O que você ia falar? Eita, sem vergonha. O que você ia falar? Diz aí para mim. Ninguém sentiu nada. Mas Deus estava agindo ali para a salvação de toda a humanidade. Mas ninguém sentiu nada. Vamos tentar desvincular o operar de Deus do meu sentido. Posso até sentir a presença de Deus. Mas se eu não sentir, não significa que ele não está operando. Rafael, mas eu não ouvi nada, não aconteceu nada. Aí daí? Deus pode estar operando em favor da sua vida e você não está vendo nada. Então isso é difícil, se apegar a Deus. É um exercício de aprendizado. Porque você precisa se apegar a alguém que você não vê. Ah, mas eu não estou nem orando em línguas. E daí? Ah, Deus não abriu minha visão. E daí? Deus não profetizou nada hoje. E daí? Deus te deixou? Posso até dizer a você, se Deus nos deixar, o que acontece com nós? A gente não passa da esquina ali. Então não baseie-se no que você sente, nem no que você acha. Aprenda a se apegar a Deus. Aprende a entender que não é seu sentimento que qualifica a presença de Deus em alguma coisa, em algum lugar. Não é o que você sente que qualifica se ali Deus recebeu ou não recebeu a adoração. Deus recebeu a nossa adoração hoje? Aí ele falou com você. Mas é bom adorar a Deus? Ah, é bom ver a manifestação de Deus no lar, gente. Não é disso que eu estou falando. É uma bênção. Quando Deus manifesta poder, glória. Isso é maravilhoso. Mas o fato dele não manifestar não significa que ele não está recebendo e não significa que ele não está agindo. E nós precisamos aprender isso. E se nós nos refugiamos no Senhor, até dos violentos
Ele nos livra. Nos livra. O sopro dos violentos é forte, porém, se nós buscarmos refúgio no Senhor, Ele mesmo dará fim aos violentos. Vamos lá ver isso, lá em Isaías 25:5. Como calor em lugar seco, tu abaterás o tumulto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim acabará o cântico dos violentos. Aí, Desde que eu esteja refugiado no Senhor. Elohim já havia anunciado que firmará o monte da casa do Senhor. Qual é o monte da casa do Senhor? É o Sião. Olha o que fala Isaías 2, de 1 a 3. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias. Já aconteceu? Hein? Já aconteceu os últimos dias? Ainda não. Que se firmará o monte da casa do Senhor. Será estabelecido como o mais alto dos montes, e se elevará por cima dos alteiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ué, cadê a casa? Cadê a casa do Deus de Jacó? Hein? E ele está dizendo que vão na casa do Deus de Jacó. Então o que vai acontecer? Vai reconstruir o templo lá no Monte Sião. Porque é nos últimos dias. E ainda não alcançamos os últimos dias. E Yeshua falou que o templo seria conhecido como o quê? Casa de oração para todos os povos. Ele está mencionando Isaías. E há algum tempo o templo foi chamado de casa de oração para todos os povos. Então o templo vai ter que ser o quê? Reconstruído. Para que nos ensine o quê? Os seus caminhos. E andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá. Gente, a igreja fala o quê? Que a lei acabou. Não é verdade? Mas nos últimos dias vão aprender o quê? Na casa do Senhor. As nações concorrerão a Jerusalém, no Monte Sião, na casa do Deus de Israel, para aprender a lei do Senhor. Como é que a lei acabou? Hein? E de Jerusalém a palavra. Então só vai aprender. Agora tu está aprendendo aqui, no Brasil. Mas vai chegar um período que você só aprenderá lá, em Jerusalém e no Monte Sião. Rafael, mas aí eu te chamo aqui. Não, eu não venho. Vou desobedecer a Deus, mas nunca. Aí tu vai ter que ir lá. As nações vão ter que ir lá. Rafael, como é que vai ser isso? Não sei. Se não for, vai perder. Tem que aprender a lei do Senhor e a palavra dele. Jerusalém será a capital mundial. E sabe quem vai estar governando lá? É o nomezinho dele. Hein? Yeshua. Melech Israel. Casadinho. Sabe com quem? Com a igreja. Casado. Solteirão não assume reino. Tem que ser casado. Amém, meu irmão? E quando Sião estiver firmado, terá um rei. E interessante que o nome desse rei é Filho do Homem. Yeshua caminhava na
nas ruas lá em Jerusalém, aquele povo falava: ô filho do homem, quem é esse filho do homem? E isso é falado desde Daniel, desde Isaías. O filho do homem. Eis que vi nos meus sonhos à noite, sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Ó, vem lá de trás, isso não é novo, não. Veja em Daniel 7, 13, 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho de homem. Anjo é filho de homem? Elohim é filho de homem? O que deu? Eu vou falar Deus para você entender. A palavra Deus não existe na Bíblia, existe Elohim, né? Por isso que eu insisto. O que Elohim falou? Eu não sou homem, nem filho do homem. Daniel está vendo um filho do homem. Olha aí, ó. E dirigiu-se a um ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Pai. E foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não mais será destruído. Reino eterno. E Yeshua vai assumir o reino da terra e vai governar eternamente. Você confia nisso? Achei fraco. Você crê nisso? Amém. Amém. E vou dizer uma coisa. Se você estiver de fato refugiado nele, você participará de um grande banquete lá no Monte Sião, dado por esse rei. Banquete tem o quê? Só comida maneira, né, gente? Só comida boa, finzinho, né? Só coisa boa. Quem tem gota não pode. Mas toma um suquinho. Você não vai ter gota. Eu tô brincando. Claro que não. Então, se você verdadeiramente estiver refugiado nele, você vai participar desse banquete que esse rei vai dar. Isaías 25:6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte. Que monte é esse? Monte Sião. A todos os povos um banquete de coisas gordurosas. Gordurosas no sentido de coisa boa. Banquete de vinho puro. De coisas gordurosas feitas de tutano. E de vinho puro bem purificado. Que vinho é esse? Não vai levar garrafa para levar para casa depois. A palavra de Deus há muito fala deste grande banquete. Inclusive, Deus já o preparou. Veja em Provérbios 9, de 1 a 5. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já imolou as suas vítimas, misturou seu vinho e preparou sua mesa. Já enviou as suas criadas a clamar sobre as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de entendimento, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Então o Senhor já até planejou esse banquete. Veja nos evangelhos que o banquete já está preparado. Mateus 22:4. Depois enviou outros servos ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois
e cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Esse é o grande banquete que haverá no Monte Sião. As bodas do Cordeiro. Ontem nós falamos disso. Será que você está preparado para entrar nas bodas? Hein? Isso é sério. Ouve a palavra de ontem que você vai ver. Só entra quem estiver preparado. Quem não estiver preparado, a porta será fechada na cara e não vai entrar. E olha só, hein? Neste banquete virão pessoas do Ocidente, do Oriente, do Norte e do Sul. E sabe quem vai estar presente nesse banquete? Tirando o rei, né? Abraão, Isaac, Jacó, Rafael, lá de Niterói, Davi, aqui, e etc. Veja Mateus 8,11. Também vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e reclinar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Acredito que muita gente pensa que esse banquete ia ser no céu, né? Mas não vai ser no céu. Esse banquete será na terra, no Monte Sião. Está vendo aí, ó? E Abraão vai estar lá, Isaac vai estar lá. Veja também Lucas 13:29. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Elohim. Ué, o reino de Elohim vai estar onde? Na terra. Está vendo aí, ó? Neste banquete o Senhor tirará o véu da cegueira das nações. As nações estão cegas. Por isso as nações não enxergam. Porque cego não enxerga. Olha aí, ó. Isaías 25:7. E destruirá neste monte a coberta que cobre todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Por isso que as nações não entendem. Porque tem um véu sobre eles. Sim, que véu é esse? É o mesmo véu que separava o Santo do Santíssimo. Pois, pasmem, este véu está sobre todas as nações, não só sobre Israel, como muitos pensam. Por isso, as nações não compreendem a verdade de Mashiach. Em Israel. Porque Paulo fala o quê? Em 2 Coríntios 3, 14, 15. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Mashiach ele é abolido. Esse véu, essa escuridade, essa falta de compreensão está em todas as nações. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Então você deve glorificar a Deus, porque o véu que estava no seu coração foi retirado. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, que o mesmo Elohim que disse, haja luz e houve luz, foi o mesmo que lançou luz nas trevas dos nossos corações, para que possamos ver a glória dele na face de Yeshua HaMashiach. Então você tem que dar graças a Deus. Você é um ser especial na terra. Porque a maioria está com véu sobre o coração e não consegue ver. Ah, mas por que está com véu? Por causa da desobediência. Porque o pecado endurece o coração. Deu para entender? Sim, neste dia do banquete o véu será tirado de sobre as nações, inclusive Israel. E elas verão e pasmarão diante do Rei dos Reis. E nestes dias deste banquete festivo, o Senhor aniquilará para sempre, sabe quem? Hein?
Quem? Muito bem, minha irmã. A maior inimiga do homem, a morte. Olha aí, ó. Veja em Isaías 25:8. Você pensa que isso era do Evangelho? Aí, ó. 25:8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Elohim as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Sabe por quê? Porque o Senhor o disse. Mas você não ouviu ele dizer. Você não sentiu arrepio quando ele falou. Você nem sabia que ele tinha falado isso. Mas hoje você está sabendo. Agora você pode sentir até um arrepio. Não é? Mas quando você não sentiu, não significou que ele não estava trabalhando essas maravilhas para nós. Porque o Senhor o disse. E quando Deus diz, acabou. Ninguém pode impedir. Em muitas partes da palavra de Elohim, ele promete essa maravilha para aqueles que se refugiam nele. A pergunta é, você se refugiou nele? Essa é a pergunta. Veja Isaías 25:8. Oséias 13:14. Eu os remirei do poder do Sheol. Sheol é o quê? É o lugar onde desce a alma dos mortos. De quem não está aliançado com Deus hoje. Né? Naquela época era todo mundo. Sendo que uns ficavam no seio de Abraão e outros ficavam no inferno. Ok? Quando Yeshua fez a obra, ele desceu às partes mais baixas da terra, pegou cativo o seu cativeiro no seio de Abraão e levou para um local chamado terceiro céu ou paraíso. Amém? Mas, eu os remirei do poder do Sheol e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Sheol, a tua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. Deus está prometendo lá atrás. Veja também 1 Coríntios 15, 54 a 55. Mas quando isso que é corruptível, o que é corruptível? Nosso corpo. Se revestir da incorruptibilidade, quando isso aqui for transformado em incorruptível, por que é chamado na Bíblia de corruptível? Hein? Você já pensou em fazer uma plástica? Por que você quer fazer plástica? Porque a sua pele está ela está se deteriorando. Ela está se corrompendo até acabar. Mas, pastor Rafael, eu vou lá, estico aqui, enrolo. Não adianta. Você vai ficar esticado e corrompido, do mesmo jeito. Pode botar botox. Não é botox? Vai ficar esticadinha, mas corrompida. Não tem jeito. Agora, quando isso que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isso é um milagre que Deus vai operar nas nossas vidas, quando o nosso corpo for transformado, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, que coisa boa. O teu corpo não vai morrer mais. O teu corpo não vai envelhecer mais. O seu cabelinho maneiro não vai cair mais. Vai ser lindão. Não vai se corromper, porque até o cabelo envelhece. Até cabelo envelhece. Tudo envelhece. Unha envelhece. Cabelo envelhece. Sobrancelha envelhece. Olho envelhece. Boca envelhece. Dente envelhece. Cai. Tudo. Corrupção geral. Mas quando isso, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revertir da imortalidade, então se cumprirá a palavra de Oséias, que está escrito:
tragada foi a morte na vitória. Você está preparado para isso? Você, em algum momento da sua vida ocupada, você se preocupa com isso? Você lembra disso? Quantas vezes você pensou nisso hoje? Ontem? Anteontem? Gente, vocês precisam gravar isso. Nós estamos caminhando para isso. E você precisa achar refúgio no Deus poderoso que prometeu isso. Porque nenhum de nós aqui quer envelhecer. Quem quer envelhecer, levanta a mão. Ué? Ninguém quer. Engraçado. Sabe por que você não quer morrer nem envelhecer? Porque Deus plantou o desejo de eternidade no seu coração. Você não quer. Você quer permanecer para... Mas o teu corpo não está deixando. Cada manhã que você levanta, você fala, eita, sou... Não é nada disso que eu quero. Mas o corpo não está te obedecendo. Aí você fala, toma suco de cenoura, toma suco verde, faz não sei o quê, e isso e aquilo. E você vai animado e faz. Durante um tempo você acha até que resultado teve, mas depois você começa a ver que o negócio cai do mesmo jeito. Não tem jeito não. Pô, tomei suco verde a vida inteira. Ficou verde e não adiantou. Não é? Quem toma suco de cenoura fica amarelo, quem toma suco verde fica verde. Não fica amarelo, irmão? Pois é, até a palma da mão. Então, muda de raça e tudo. E não adianta. E continua o negócio e as costas dói, joelho dói. Gente, até a orelha. Você já sentiu dor na orelha? Até a orelha dói, cara. Tudo dói. É horrível. E isso não é porque a gente quer. É por causa do pecado. E é isso que Deus está prometendo a você, se você estiver refugiada nele. Que a morte será tragada na vitória. E ele vai nos revestir de eternidade. Isso é tremendo, meu irmão. Isso é milagre, isso não tem promessa em lugar nenhum, cara. Cartão de crédito nenhum te promete isso, nada te promete isso na terra. Só Deus. Só Deus te promete isso. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A partir deste grande banquete festivo, você nunca mais terá sede nem fome, pois o Cordeiro nos apacentará e nos conduzirá às fontes de águas da vida. Apocalipse 7, 16, 17. Nunca mais terão fome. Você nunca mais vai ter fome. Rafael, é meio-dia, mas não estou com fome não. 1 hora, estou com fome não. 2 horas, estou com fome não. Por quê? Vai ver aqui, ó. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem o calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. Gente, às vezes eu paro para pensar nessas coisas. Que água é essa? Hein? Que o Cordeiro vai te dar para beber? Você vai beber essa água, ela vai te sustentar em tudo. Que mistério é esse? Que maravilha é essa? Hein? E Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Sabe o que significa isso? Todo sofrimento. Acabou. Angústia. Acabou. Tristeza. Acabou. Desesperança. Acabou. Veja também em Apocalipse 21, de 4 a 8. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Você já imaginou o mundo sem morte? Hein?
Já parou para pensar? Seria bom, né? Você não ia ver mais no cemitério lá, Casa da Paz. Tem nada de paz, cheio de morte, né? Casa da Paz. Campo de paz. Claro, ninguém pode falar nada, né? Tudo muito quieto lá dentro. A gente não veria mais cemitério. Nem haverá mais pranto. Nem lamento. Nem dor. Olha que coisa. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Todas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Aleph e o Tav. O princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Fonte da água da vida. Olha que coisa. Você vai beber muito. Aquele que vencer herdará essas coisas. E eu serei seu Elohim, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, aos idólatras. Tem gente que chama os idólatras de irmão, né? Aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será onde? No lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha, tem duas mortes. Ache refúgio nesse Deus Todo-Poderoso, porque você há de herdar essas maravilhas. E hoje, meu irmão, eu quero repetir uma coisa que eu já falei aqui neste lugar. Visto que estamos iniciando o ano de 2024, presta atenção no que eu vou dizer a você. Não fiquem na ilusão do mundo que no ano que vem será diferente. Você foi lá no dia 31 para o dia 1º, vestiu branco, tá bem. Foi lá na praia com champanhe, achando que pulou 7 ondas, achando que o ano que vem vai ser melhor. Gente, você acha que mudança de data determina melhora na sua vida? Não. Isso é coisa do mundo. E você achou refúgio aonde? Hein? Aonde? Em Elohim. Gente, nós somos de Yeshua. E a nossa esperança não está na mudança de uma data. A nossa esperança está em buscar refúgio em Elohim, nosso Pai Celestial. Assim, não é a partir de dia 1º de janeiro de 2024 que as coisas vão melhorar ou mudar. Isso é falso. Porque se vai mudar de 31 para 1º, por que não muda de 1º para 2º, de 2º para 3º e aí vai? Por que não muda? Cuidado, hein, gente? É o diabo que nos leva a acreditar nessas coisas. E isso é uma grande mentira. Você tem que confiar, sim, no seu coração, ensinar a buscar refúgio no Senhor. E eu vou repetir o que Jó aprendeu, só para você prestar atenção. Jó 22, 21. Apega-te, pois, a Elohim e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Não é porque mudou o ano que o bem vai te alcançar. É porque você achou refúgio no Senhor. Confiou sua vida nele, a ele.
Ele endireita as suas veredas e Ele te abençoa. Traz o bem sobre sua vida. Não o próximo ano. Veja também o Salmo 9:9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Salmo 46:1. Elohim é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí sim, se você estiver refugiado nele, não importa o ano, o bem te alcançará. Se você obedecer a Deus, o bem te alcançará. Porque é assim que ele diz. Deus não vai te abençoar porque você falou assim, Deus me abençoa. Quando eu peço uma bênção a Deus, Deus me dá uma determinação do que obedecer. Porque a obediência é que vai trazer, que vai trazer a bênção de Deus sobre nossas vidas. Não obedece, quer ser abençoado? Sai das igrejas vestido de branco para ir para a praia, como nós vimos, cheio de crente de branco. A esperança desses crentes está onde? No ano que vem. Isso é muito triste, porque a palavra de Deus está dizendo para eu buscar refúgio nele, não no ano que vem. Porque se eu me refugiar nele, o bem há de me alcançar. Em nome de Yeshua HaMashiach, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.